Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar de 3 fundos imobiliários de base 10. Você que está interessado neste tipo de conteúdo, te convido para assistir o vídeo até o final. O primeiro fundo é o GGRC11, Covep Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Investe no segmento de logístico, indústria e galpões. É um fundo de tijolo, possui uma gestão ativa. O fundo possui uma área bruta locável de mais de 580 mil metros quadrados. Agora eu vou trazer também alguns indicadores do fundo GGRC11. No momento que eu gravo esse vídeo, com apenas R$ 9,81 você consegue comprar uma cota desse fundo. O fundo pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,57%, um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,87%. O fundo está sendo negociado com 13% de desconto, possui uma liquidez diária de 2,89 milhões de negociações e nos últimos 12 meses teve uma variação de 4,39%. Vou trazer também outros indicadores do fundo GGRC11. Esse fundo cobra uma taxa de administração de 1,10%, é uma taxa bem considerável na minha opinião. O fundo possui vacância zero, ou seja, de todos os espaços da área bruta local estão ocupados. O fundo possui 132.512 cotistas, um valor patrimonial por cota de R$ 11,29 e o valor patrimonial do fundo é de 1,38 bilhão. Vou demonstrar também o desempenho dos dividendos pagos pelo fundo. Atualmente está pagando 11,57%. E a média do dividend yield nos últimos 5 anos foi de 11,61%. Portanto, podemos observar aqui que o fundo paga bons dividendos. Só lembrando que os dividendos pagos são isentos de imposto de renda. O portfólio do fundo é multiativo. Só em São Paulo são 5 imóveis, no Paraná 4 imóveis, em Goiás 3 imóveis, em Minas Gerais 2 imóveis, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um imóvel em cada uma dessas regiões. Podemos notar que o fundo tem um maior número de imóveis no estado de São Paulo, onde tem a principal economia do país. Vou comentar também algumas informações extraídas do relatório do fundo. Tipologia do fundo: 56,73% são referentes a imóveis logístico, 22,44% são imóveis industrial e 20,83% são imóveis híbrido. Vou comentar também sobre o ramo de atividade do locatário. 28,04% pertence ao setor do comércio varejista, 19% pertence ao setor de alimentos e bebidas, 18,35% pertence ao setor de máquinas, equipamentos, veículos e peças, 14,16% pertence ao setor de química e petroquímica e 8,33% pertence ao setor têxtil. Vou comentar também sobre os índices que reajustam os contratos. 92,12% são reajustados pelo IPCA, 4,89% são reajustados pelo IGPM e 3% são reajustados pelo INPC. Um outro ponto também importante a ser avaliado é o vencimento dos contratos. 9% dos contratos terão vencimento em 2025, 31% dos contratos têm vencimento a partir de 2027, 12% têm vencimento dos contratos a partir de 2028, 3% terão vencimento dos contratos a partir de 2029 e 46% terão vencimento dos contratos a partir de 2030. O segundo fundo é o GARI11, Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real Estate. É do segmento híbrido, também é um fundo de tijolo, possui uma gestão ativa e o fundo possui uma área bruta locável de mais de 543 mil metros quadrados. Portanto, é um fundo relativamente grande. Vou trazer também alguns indicadores do fundo GARI11. Com 8,22% você consegue comprar uma cota desse fundo. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,71%, um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,90%. Esse fundo está sendo negociado com desconto de 10%, bem abaixo do que realmente ele vale. Possui uma liquidez diária de 6,19 milhões de negociações e teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 3,27%. Esse fundo cobra uma taxa de administração de 0,94% a 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. O fundo também não possui vacância. Isso quer dizer que todos os espaços da área bruta local estão ocupados. O fundo possui uma base de 314.226 cotistas, um valor patrimonial por cota de R$ 9,22 e o valor patrimonial do fundo é de 1,36 bilhão. Vou demonstrar também o desempenho dos dividendos pagos pelo fundo, considerando os últimos 5 anos.
atualmente está pagando um dividend yield de 12,71% e a média do dividend yield nos últimos 5 anos foi de 13,36%. Lembrando que os dividendos são pagos aos cotistas livres de imposto de renda. O portfólio do fundo GARI 11 é um fundo multiativos, possui 8 imóveis em São Paulo, 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul, 2 na Paraíba, 2 em Alagoas, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, em Pernambuco, Maranhão e Goiás, um imóvel em cada uma dessas regiões. Portanto, é um fundo também bem diversificado por várias regiões do Brasil. Vou demonstrar também um raio-x do portfólio dos imóveis do fundo GARI 11. Tipologia dos imóveis: 66% dos imóveis são de renda urbana, 34% são de logístico. Na geografia dos imóveis, 26% são de São Paulo, 20% são no Rio Grande do Sul, 10% em Pernambuco, 9% na Bahia, 7% em Mato Grosso e 28% em outras regiões. Distribuição por inquilino: 31% pertence ao Atacadão Carrefour, 19% pertence à BAT, 19% pertence ao Grupo Mateus, 16% pertence ao Grupo Pão de Açúcar e 10% pertence à BRF. Contratos de locação: 100% dos contratos são atípicos. O terceiro fundo é o KNSC, é um fundo da Kinea Security, fundo de investimento imobiliário. Esse fundo investe no segmento de títulos e valores imobiliário, é um fundo de papel, também possui uma gestão ativa. O fundo investe em dívida do setor imobiliário. Vou trazer aqui alguns indicadores do fundo KNSC 11, com apenas R$ 8,60 você consegue comprar uma cota desse fundo. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,33%, um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,99%. O fundo está sendo comercializado com 1% de desconto, possui uma liquidez diária de 5,23 milhões de negociações e teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,39%. Vou trazer também outros indicadores do fundo KNSC 11. O fundo cobre uma taxa de administração de 1,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Esse fundo não possui vacância porque ele não investe em imóveis físicos, e sim em dívida do setor imobiliário. O fundo possui uma base de 189.073 cotistas. O valor patrimonial por cota do fundo é de R$ 8,72 e o valor patrimonial do fundo é de 1,76 bilhão. Vou trazer também o resumo da carteira do fundo, locação por setor. 25,7% estão alocados para o setor de escritório, 19,9% estão alocados para o setor residencial, 18,5% estão alocados para o setor de logística, 17,4% estão alocados para residencial pulverizado e 10,6% estão alocados para o setor de shopping center e 7,9% estão alocados para outros. Vou demonstrar também a alocação total por indexador. 55,3% estão indexados pelo IPCA, 42,10% estão indexados pelo CDI e 2,6% estão indexados pela Selic. Vou demonstrar um comparativo de pagamento dos dividendos nos últimos 12 meses. O GGRC11 pagou um dividend yield de 11,57%, o GARI 11 pagou um dividend yield de 12,71%, e o KNCS11 pagou um dividend yield de 12,33%. Neste comparativo, podemos observar que o GARI 11 pagou um dividend yield maior neste período. E para finalizar, são 3 bons fundos para se investir no longo prazo para receber uma renda passiva todo mês. Além de ser fundo de base 10, o investidor com pouco dinheiro já consegue comprar cotas desse fundo para começar a receber seus dividendos mensais e reinvestindo os dividendos e fazendo novos aportes mensais, você vai ver um crescimento exponencial dos dividendos ao longo dos anos. Por hoje é só, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Bons investimentos e até o próximo vídeo.